pessoal, tudo bem? Eu sou novamente aqui o professor Clonô com as nossas aulas, né? Agora vamos colocar uma playlist do curso de cálculo, que é uma coisa assim muito legal, e conhecimento básico para quem vai fazer o curso de cálculo diferencial integral. Isso vale para vocês em qualquer universidade, tá? Então, hoje nós temos um tópico interessante e muito importante, que é exatamente o tópico sobre função. Tá? Veja que quando trabalhamos com função, a função é uma coisa muito delicada de se estudar. Então, temos que tomar um cuidado. Começamos então com a definição de função. Perceba que quando eu olho para a definição de função, se vocês olharem para cá, ó, tá? Vocês vão ver o seguinte, ó, seja f de a em b uma relação do conjunto A, que se chama de domínio, né, com o conjunto B, contradomínio. Né? É claro que aqui eu estou pressupondo que a gente já sabe o que é uma relação, né? Já tem um domínio, mas se você não tiver e não lembrar, não tem problema. Basta mandar aqui fazer uma pergunta que eu respondo para vocês tranquilamente, não há problema. Então, depois desse conhecimento, é o seguinte, disse que a relação f é uma função quando, para todo x que pertence a A, existe um único y que pertence a B, tal que y é igual a f de x. Olha que linguagem bonita. Dá uma certa emoção na gente quando vê essa linguagem, né? Mas, professor, não entendi nada. Significa, não entendi nada. Então, vou repetir. Vamos explicar melhor isso aqui. Quer dizer o seguinte, para todos os elementos do conjunto A, todos, eles têm que ter o quê? Um único correspondente, y, de forma que eles se relacionam, né? O y se relaciona com o x. Tá? Bom, até agora eu posso escrever matematicamente, escrever um poema, até escrever um poema sobre isso, né? Mas vamos esclarecer melhor essa ideia. Veja que aqui, ó, eu coloco o diagrama, o diagrama de Venn. No diagrama de Venn, olha só o que acontece. Eu tenho o conjunto A e tenho o conjunto B. No conjunto A eu tenho 1, 2 e 3. No conjunto B eu tenho 5, 6, 7, 8. E relaciona 1 com o 5, 2 com o 6, 3 com o 7. Né? Uma pergunta natural que poderia acontecer seria, professor, como é que o senhor está ligando? Por quê? Qual é a razão, não é isso? Que o senhor está ligando 1 com o 5? Essa é uma questão interessante. Né? Por quê? Porque ali existe uma lei que faz com que o 1 chegue com o 5. A gente vai estudar depois, numa segunda parte desse nosso playlist, nosso curso. Tá bom? Mas inicialmente é o seguinte, supondo que a gente sabe essa lei, que está claro, né? Veja que quando eu olho para a definição, olho para cá, isso é claro, você tem? Para todos os elementos de x, ou seja, todos aqui do A, 1, 2 e 3, eles estão se relacionando com o B. Perfeito. Aí eu continuo. Mas é único? Aí eu olho. O 1 tem somente um correspondente, 5. O 2 apenas 1 e o 3 apenas 1. Tá? Veja que nesse caso, esse primeiro exemplo está exatamente o que diz a definição. Para todo de A, existe um único y que pertence a B, tal que y se relaciona com o x. Então, isto aqui é um exemplo de uma função. Agora, uma coisa interessante que nós poderíamos pensar é o seguinte, veja, quem é o domínio? O domínio é o conjunto A. O conjunto A é o domínio, que é 1, 2 e 3. Quem é o contradomínio? É o conjunto formado pelo elemento 5, 6, 7, 8. E quem é o conjunto imagem? Ou seja, aquele conjunto que é correspondido nesse, é exatamente o 5, 6 e o 7. Essa é uma coisa que você precisa ter bem claro também na mente, tá bom? Vamos ao próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, veja, exemplo 2, eu tenho o conjunto A, novamente, o conjunto B. Agora, detalhe, veja que o 0 está se correspondendo com o 5 e o 1. O 3 correspondente com o 5 e o 4 com o 2. Percebo que nesse caso ele contraria esta definição. Por quê? Primeiro, todos estão sendo correspondidos, ok? Mas não é único. Ou seja, o x, ó, aqui neste caso, olha só interessante, o x daqui, ó, do conjunto A, tem um dos elementos, o 0, que se corresponde com o 2. Não poderia se corresponder. Tá? Então veja que neste caso não está na classe das funções, mas é uma relação, tranquilamente, mas não está na classe das funções. Tá? Mas quando nós olhamos a ideia de função, nós temos que ter uma coisa muito clara. Primeira coisa que nós temos que ter uma análise muito clara é que quando você faz a ideia, cria a ideia de função, o que ocorre? Você precisa ter um conjunto A, tem que ter um conjunto B e tem que ter uma relação entre eles. Né? Assim, para cada, todos de A, tem que estar correspondente com o único de B.
Tá? E uma das coisas que está escrita aqui, ó, é que essa relação tem uma lei. Esta lei tem que ser bem clara, não pode ter dupla interpretação, né? Nós precisamos construir, veja, uma lei de forma que a lei não tenha dupla interpretação. Tá? Não tem que estar muito clara essa lei. Tá? Por outro lado, eu também posso mostrar um pouquinho mais da aplicação disso, um exemplo mais prático, não é isso? Que é exatamente este aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho um sisteminha aqui, ó, que é um processo. O que é um processo? Uma máquina qualquer. Né? Por exemplo, uma máquina de moer cana-de-açúcar. Olha só. Tá? No processo de moer cana-de-açúcar, eu tenho que, para que eu tenha um resultado, que é o caldo ou o suco da cana-de-açúcar, eu preciso ter o quê? A cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar vai ser colocada como um sinal de entrada, o X, né? E a lei vai processar aqui, ó, as engrenagens que estão lá dentro, é o exemplo do que é a lei, eles vão processar a cana-de-açúcar. E ao processar a cana-de-açúcar, você vai ter uma resposta, que vai ser o caldo da cana-de-açúcar. Veja aqui, a cana está se relacionando, através dessa lei, com o caldo, né? Tá? Então veja que isso aí é exemplo de exatamente do que é uma função. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, veja que quando nós estudamos função, normalmente, não é isso? E acontece às vezes de você ter os cálculos mais elevados. Então, o que eu quero chamar a atenção, eu quero pedir a você é o seguinte, que esse curso também está sendo um oferecimento e um apoio importantíssimo, né? Não é apenas eu que estou fazendo o curso, mas tem muita gente trabalhando, né? E também tem apoio de colegas. Por exemplo, nós temos o apoio do professor Djani, né? Que tem um trabalho muito bonito, né? Com material de matemática muito bonito, e um deles é uma apostila, eu considero até como um livro, né? Que é um livro sobre como você melhorar o seu aprendizado, o manuseio da calculadora científica. É um material que vocês podem encontrar, eu vou colocar aqui acima o endereço para vocês buscarem, material muito barato na internet, né? Inclusive, o professor Djani tem contribuído muito, né, com as nossas aulas. E vamos ao próximo tópico. Muito bem, senhores, então, de volta aqui continuando, né, de volta à nossa outra parte, nós precisamos então agora fazer o seguinte, já conhecemos o que é uma função, já sabemos que existe uma relação muito especial, na verdade, não é isso? Já conhecemos a lei de formação, algumas aplicações, mas nós precisamos agora ter uma ideia da representação, que é uma coisa importantíssima, né? E a ideia da representação é feita através de gráfico. Né? O que é exatamente o gráfico? O gráfico é um conjunto, observe, um conjunto de pares, ó, para o dado x, y, que pertence a cartesiano B, tal que o y é o f de x. Percebam que a imagem é um elemento, não é isso? Mas o gráfico não. O gráfico ele é um conjunto formado por dois elementos, que é o x e o y. Tá? Então, o ambiente que se encontra exatamente esse gráfico é exatamente o plano cartesiano. Aí, novamente, professor, eu não lembro o que é o plano cartesiano, não tem problema, pode fazer as perguntas, manda para mim que eu respondo para vocês tranquilamente o que é o plano cartesiano, tá? Como é que funciona o plano cartesiano, o que é esse produto cartesiano também, que é algo importante, né, se vocês não lembrarem. Mas eu também tenho outro vídeo que você também pode ir lá e tirar as dúvidas também, não há problema em relação a isso. Né? Mas aí é o seguinte, dado essa representação da figura, digamos assim, de uma curva, como é que eu consigo identificar que essa curva é de uma função? Então veja que eu coloquei aqui o primeiro exemplo, né? Esse primeiro exemplo que está aqui, ó, esta é uma curva que representa o comportamento de algum fenômeno. Olha só que legal. Então a função, na verdade, é isso, representa o comportamento de uma função no plano, que vai depender da sua profissão, para que você possa fazer uma bela interpretação. Agora detalhe, vamos olhar para cá. Veja aqui, pela definição, eu tenho aqui o elemento x1 e o elemento x2. Ó. Tá? Veja que o elemento x1 tem um correspondente aqui no y. Tá? Ele tem apenas um. O elemento x2 também tem um correspondente, ó, no y, apenas um. Então isso caracteriza uma função. Alguns dizem até, professor, será que teria uma maneira mais simplificada? Tem, você pode fazer. Tá? Não é muito formal, mas já ajuda muito a entender melhor. O que você faz? Você traça retas paralelas ao eixo y, que é esse aqui. Ó. Tá? Se essas retas tocarem mais de um ponto no gráfico, esse gráfico não é de uma função. Então veja, neste caso, observe que essa reta paralela, né?
paralelo, paralelo, só toca o ponto. Ó. Então eu posso considerar, nesse caso, caracterizando a definição, que este gráfico é de uma função. Tá? Que a gente depois precisa escrever, descobrir qual é a lei, mas é de uma função. Eu tenho o segundo caso, nesse caso aqui, ó. Esse é um outro gráfico, né? Já que o gráfico é um conjunto. Tá? E perceba que aqui, claramente, você tem que um elemento x aqui, ó, ele tem o quê? 3 correspondentes, são 3 pontos que estão na curva. Aqui, ó, ponto, ponto e ponto, no eixo y. Então veja que aqui eu já posso dizer que esta curva não representa uma função. É claro, é uma relação, mas não apresenta uma função. Tá? E aí, novamente, professor, posso fazer aquela técnica? Pode. Você traça retos paralelos, observe. Aqui, ó, não tem problema. Aqui, ó, sabe quando você passa bem aqui, por exemplo, ele toca em mais de um ponto. Então, se você tiver pelo menos uma reta que toca em mais de um ponto no gráfico, esse gráfico não representa uma função. Perceba que é um negócio muito legal você avaliar e dizer que aquele gráfico é de uma função. Tá? Bom, mas eu posso olhar o seguinte, veja, uma outra coisa que está preocupado é com isso aqui, ó, que é a lei de formação. Tá? O que é a lei de formação? A lei de formação é uma propriedade que representa um determinado fenômeno. Por isso que eu falei a vocês que quando se fala em função, a lei tem que ser muito clara, não pode ter dupla interpretação, porque ela representa o fenômeno. Imagina, se eu tinha uma lei que ela representa um fenômeno e a mesma lei representa outro fenômeno, né? Com as mesmas características, eu diria para vocês assim, mesma característica, né? Claro que tem leis que podem representar, ter similaridade para fenômenos, né? Mas você não pode ter uma dupla interpretação para aquela lei. Então, eu posso dizer o seguinte, que a lei de formação vai ser o quê? É a propriedade que descreve o comportamento da função. Por exemplo, uma lei é essa aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado mais 3. Esta é uma lei. Ela descreve o comportamento de uma função. Aí eu posso pensar aquela ideia que nós vimos numa caixa preta, não é isso? Assim, ó, eu tenho aqui uma caixa preta, um processo, né? E eu tenho entrada x e entrada y. Observe que eu considero o seguinte, o x, vamos colocar uma entrada, x igual a 3. O que vai acontecer? Esse x entra no processo, aqui na caixa preta, e como é que ele vai acontecer? Como é que vai ocorrer aqui dentro? Ele vai pegar, elevar ao quadrado e somar mais 3. Ele vai fazer a conta e vai aparecer como resposta o número 12, ou seja, o 3, através desta lei, que descreve o comportamento do fenômeno, vai se ligar com o número 12. Vou pegar outro exemplo, x igual a 4, por exemplo, 4. Quando eu entro aqui na caixa preta, 4 vai ficar ao quadrado, mais 3. Fazendo as contas, ele vai chegar ao 19. Observe que o 4 se relaciona com 19, de forma única. Tá? Então, veja que aqui nós conseguimos então descrever o que é exatamente a função. Tá? Novamente, agradecer a vocês também que estão pela paciência, tá assistindo esse vídeo. Né? Se tiverem dúvida, podem mandar as dúvidas, não há problema em relação a isso. Tá? Estou aqui à disposição para vocês tirar. Não esquecendo, tá? Divulgue essas aulas para os colegas, que nós precisamos compartilhar o conhecimento. Né? Ao compartilhar conhecimento, nós estamos também entregando o que nós sabemos, dividindo o que nós conhecemos com vocês. Né? E, claro, quero novamente agradecer ao apoio do professor Djani, que está apoiando essa playlist desse curso de introdução ao cálculo, através do seu material, de um curso de calculadora científica que novamente vai estar, vou colocar bem aqui do lado, né? Aqui ou aqui, um dos dois vai estar aparecendo, para que vocês possam conhecer. E quem quer aprender um pouquinho mais sobre calculadora científica e não sabe, né? Pode pegar o material do professor Djani, que é um excelente material. Pessoal, então até a nossa próxima aula.